Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula se iniciando aqui, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai bater um papo sobre a organização de mesa, a arrumação de mesa. Antes de mais nada, já estou até aqui com o chart, já estou com as canetinhas, hoje a aula vai ser diferente, tá? Então eu espero que você pegue seu papel e sua caneta aí e faça as anotações, tá? Você vai rir do meu desenho, mas você vai fazer igual o meu desenho e você vai aprender. Quer apostar? Você vai ver isso aí, então. Presta atenção. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, sobre o processo de organização de mesa, o que eu quero dizer para vocês? Há uma ideia maluca na cabeça de muitas pessoas sobre o processo de arrumação de mesa que precisa ter uma ordem. Anota isso aqui. Isso é muito interessante para você aprender isso aqui. Ponto inicial. Bota isso na sua cabeça. Não existe uma regra para arrumar mesa. Não existe uma regra. Existem princípios, que são coisas completamente diferentes. Vinícius, mas o que você está dizendo a respeito disso? Vocês vão entender, tá? Eu separei aqui duas fotos da última cirurgia que a gente fez, da cirurgia bucomaxilofacial. Não é uma mesa que eu julgo ser uma boa organização, mas, para mim, é isso que eu quero que vocês entendam. Para mim, Vinícius, eu mudaria algumas coisas. Né? Eu vou projetar essa foto e vou mostrar para vocês. Eu mudaria algumas coisas. Porém, no entanto, todavia, era melhor para o instrumentador. Então, foi maravilhoso ter essa foto aqui para poder trazer essa quebra de objeção na cabeça de muitas pessoas. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês rapidinho. Ó, vocês já estão vendo aí a minha tela, certo? Então, o que a gente vê aqui? Ó? Nessa foto aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Nessa foto, vamos numerar aqui. Ó. Essa aqui é a foto número 1. E essa aqui é a foto número 2, beleza? Vamos lá, vamos bater um papo aqui da foto número 1. Na foto número 1, eu vejo uma boa organização, tá? Uma boa organização. E vocês vão ver determinadas coisas que podem ser que assustem um pouco vocês, tá? Porque existe uma filosofia daquele montinho e tal, e aqui você vê que o instrumentador, ele optou por uma coisa que eu aprendi anos depois, né? Foi até com uma instrumentadora em Saracuruna, ela me ensinou isso, e ela faz essa espécie dessa, tipo uma rosquinha, tá vendo? Tipo uma rosquinhazinha, eita, tipo essa rosquinha, não tá indo porque eu tô sem o mouse, ela faz tipo essa rosquinha, aqui, agora foi, e organiza os instrumentos na sequência. Essa sequência que ele arrumou aqui, eu vejo que ela tá um pouco desorganizadinha, né? Mas eu vou falar o que eu acho de importante, o que eu não acho, o que eu vejo como poderia estar melhor, enfim. A primeira coisa que eu vejo aqui, tá vendo? Essas pinças, aqui tem as Halstent curva, Halstent Kelly curva e Halstent curva, tá vendo? Todas da mesma família, não tem problema nenhum. Tem uma pinça, eu acredito, né? Não dá para ver muito bem aqui. São duas, uma Kelly reta e uma parece também ser uma Halstent reta. Aqui também parece ter uma Kelly reta. E aqui eu acredito que seria uma Kosher curva e uma Kosher reta. Aqui eu tenho os afastadores. Aqui eu tenho os moltes, que a gente já sabe o que é. Lâmina, o conjunto cabo-lâmina de bisturi número 3, e aqui eu tenho o anestésico. Calma que a gente vai falar tudo sobre esse processinho de organização bem bacana, tá? Então, basicamente, o que eu mudaria? Vamos falar aqui primeiro pela mesa, vamos começar pela mesa número 1, pela mesa de maio. Vamos começar por ela aqui. Volta aqui para mim aqui. Vamos lá, vamos começar por essa mesa de maio, tá? Eu vou desenhar ela aqui no quadro. Preste atenção. Vamos começar, acho que vai dar para ver legal, vai dar para ver. Eu vou desenhar grande, tá? Vamos começar aqui pela mesa de maio, que seria essa mesa aqui, maiorzona, a mesa menorzinha, perdão. Mesa de maio, tá? Acho que tá dando para vocês enxergarem legal aí. Vamos começar por essa mesa de maio. A mesa de maio, acho que vou trazer um pouquinho porque tá desfocando, peraí. Deixa eu abrir aqui o Flipchart. Vai cortar não, vai ficar assim mesmo. Vamos ver como é que a coisa funciona, senhoras e senhores. A mesa de maio que vocês estão vendo, por exemplo, essa mesa de maio que eu mostrei para vocês na foto, ela está com uma organização que eu gosto, eu acho legal, tá? Porém, existem outras alternativas, existem outras formas? Existe, mas eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Eu vou dar para vocês duas opções de arrumação de mesa. Você pode partir, nesse caso da cirurgia bucomaxilofacial,
com esse tipo de formação de arrumação de mesa, tá? Que é, você coloca, aí o posicionamento ali vai variar, tá? Vai variar ali o posicionamento de acordo com o lado. Eu vou mostrar isso para vocês, o porquê que é importante a gente saber o lado que o cirurgião vai ficar. Só que na arrumação de mesa, o que o instrumentador fez? A gente tem, a mesa, ela é mais retangular. Aqui, essa daqui tá mais quadrada, tá, gente? Ela tá mais quadrada. Mas imagina comigo aqui, que essa mesa fique mais retangular. Que ela fique mais retangular. Existem duas formas de arrumação, tá? Existe uma forma que você vai organizar suas pinças aqui, e existe a forma com a qual esse instrumentador fez. Ele trabalhou com elas organizadas aqui, tá? Eu vou voltar com a foto para poder mostrar para vocês aqui isso. Vou fazer uma aula bem detalhada, tá, gente? Ó, tá vendo? Aqui a parte mais superior da mesa, ela vem descendo aqui, ó. Faz aqui. Só para vocês entenderem. E vem aqui também, ó. A mesa de maio, ela tá assim. O que que acontece? O formato da nossa mesa de maio, normalmente, ele é como? A gente tem esse retângulo, desce aqui a haste e aqui a gente tem as rodinhas da mesa de maio. Normal... Ah, ficou muito fora. Vou desenhar aqui em cima ele pequenininho, ó. A mesa de maio normalmente é assim. Aqui a gente tem a plataforma dela, desce a haste, aqui a gente tem a rodinha aqui e a rodinha aqui, certo? Nesse caso, esse instrumentador, ele fez o quê? Ele arrumou daqui para lá. Ou seja, vamos botar que aqui fosse a parte superior da mesa, tá? Vamos trabalhar dessa maneira, ok? Então, ele fez aqui nessa parte superior. Vamos trabalhar como se aqui fosse superior e aqui fosse a parte inferior da mesa. Ah, Vinícius, isso existe? Não, a gente está inventando aqui agora só para ficar mais didático, tá? Então, a parte superior e a parte inferior da mesa. Então, ele trabalha dessa forma. Eu, Vinícius, tá? Trabalho dessa forma, trabalhava dessa forma também nas cirurgias ortopédicas e alguma coisa de cirurgia bucomaxilofacial trabalhava dessa maneira. Por que que eu trabalhava dessa maneira? Porque é uma forma que eu uso um pouco, um pedaço muito pequeno de espaço, tá, da mesa. Eu não vou utilizar todo o espaço, eu uso um espaço bem reduzido. E, no caso das ortopedias, cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia, são clínicas que utilizam poucos instrumentos. Que eu digo os instrumentos básicos, aquele curva, aquele reta. Usa pouco, usa muito pouco, tá? Então, a gente não precisa espalhar todos os instrumentos. E trabalhando dessa forma aqui, fica com mais campo, fica mais espaço para a gente trabalhar ali, para poder botar os outros instrumentos e ter rotatividade. Vocês vão saber o que é isso. Até o final da aula eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, vamos arrumar a mesa neste formato primeiro e depois eu vou te mostrar um outro formato e você vai escolher o que fica melhor para você, tá? Existe uma regra? Existe nenhuma regra, existem princípios. Vinícius, quais os princípios? Os princípios são os princípios cirúrgicos. A cirurgia começa, tem o começo, o meio e o fim. Então, quando a gente segue os tempos operatórios, pronto. Tá? Então, é isso que a gente vai seguir aqui. Aqui, ele não deu tanta essa organização de tempo operatório, de sequência. Eu daria, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, eu, Vinícius, arrumando essa mesa. Como que ficaria? Como que ficaria nessa posição de superior e inferior? Porque depois eu vou ter essa posição aqui, ó. Desse lado aqui e desse outro lado aqui que eu também posso organizar. Então, eu, Vinícius, organizaria de que forma? Eu pegaria essa rosquinhazinha que ele fez aí e faria aqui, ó. Faria essa rosquinha aqui. Vamos colocar aqui, a cirurgia vai acontecer pro lado de cá. A cirurgia vai acontecer para cá. Tá, gente? A cirurgia tá para cá. O paciente vai estar aqui, a equipe vai estar aqui. A gente vai falar sobre posicionamento também. Eu vou ensinar isso para vocês também, a importância do posicionamento, tá? Vou explicar isso para vocês, sem problema nenhum. Então, eu faria essa rosquinha ali e organizaria as minhas pinças aqui, certo? Então, rosquinha aqui, as pinças seriam organizadas aqui. Mas por que a cirurgia está acontecendo para cá e eu vou organizar daqui para lá? Para você entender os princípios. Vamos lá, qual que é a primeira coisa que o cirurgião vai utilizar? Na imagem... Ih, eu não botei aqui para mim, gente, foi mal. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor.
Vou repetir aqui a explicação. Mesa de maio, tá? É que eu esqueci de cortar aqui para mim a imagem. Mesa de maio, eu tenho essa parte aqui do kart, ela desce a haste, e aqui eu tenho as rodinhas. Parte superior da mesa, parte inferior da mesa. Certo? Então, a forma com a qual eu organizaria essa mesa. Qual é a primeira coisa que o cirurgião, na cirurgia bucomaxilofacial, ele vai utilizar? Então, vamos lá. O que acontece? A gente precisa saber duas coisas aqui. O lado que a cirurgia vai acontecer, então, a gente já falou, a cirurgia vai acontecer para cá. A sequência, respeitando os princípios. Qual o princípio? O primeiro, ele vai anestesiar o paciente, vai fazer uma infiltração. Vinícius, por que ele faz essa infiltração? Essa infiltração ajuda no processo de vasoconstricção, ou seja, diminuição do sangramento que vai estar naquela região, e também vai favorecer muito, tá? Na analgesia do paciente no pós-op, porque às vezes essa BUP, ela pode se estender ali. E por mais que você acredite que o paciente, ele tá ali anestesiado, ele não tá sentindo nenhuma dor, pode acontecer de, em alguns casos, o paciente realmente sentir algum tipo de dor, tá? Então, pode acontecer isso. Então, infiltração. A infiltração é uma das coisas que ele utiliza. E ele pode estar utilizando junto a essa infiltração para auxiliar o quê? O afastador Minnesota. Não sei desenhar muito bem ele não, mas ele tem uma curvinhazinha assim. Ele pode estar utilizando o afastador Minnesota, ou seja, ele entra com o afastador, abre o campo de visão dele e depois ele entra com a infiltração, tá? Então pode acontecer dessas duas maneiras. Pode ser que ele use o afastador, pode ser que ele não use, mas eu tô te ensinando como que normalmente vai acontecer, tá? Então eu tenho aqui a infiltração, o afastador Minnesota, tá? Que vai afastar ali, e depois disso, ele faz o quê? A incisão. Essa incisão, ela é feita com o quê? Com o bisturi. Deixa eu pegar aqui a azulzinha aqui. Ela vai ser feita aqui com o cabo de bisturi. Vai ser feita aqui com o cabo de bisturi. Tá? Imagina que isso aqui é um cabo de bisturi. Não tá tão bacana, não. Mas imagina que isso aqui é um cabo de bisturi. Então, vai ser feita com o cabo de bisturi. Então, ele... Presta atenção nisso aqui, cara. Infiltrou, vai usar o afastador sim ou não, mas esse afastador ele vai utilizar logo depois, tá? Junto com o bisturi. E normalmente você vai trabalhar com 2 Minnesota. Até esqueci de botar aqui. Vai trabalhar com 2 Minnesota. 2 Minnesota, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim a sigla. Anestésico, afastador, tá? E bisturi, cabo de bisturi. Certo? Vai fazendo o desenho junto comigo. Depois você pausa, olha de novo, toda essa sequência, tá? Mas é importante, muito importante essa aula. Bisturi. Depois do bisturi, o que normalmente o cirurgião vai fazer? Vamos lá, vamos pensar na cirurgia. Eu não quero que você seja um passador de ferro. Eu não quero que você seja um passador de ferro. Eu não quero que você que está aqui, que é meu aluno, que está assistindo essa aula, faça como alguns estão fazendo. Dando o ok em todas as aulas sem assistir, só para poder ter um certificado. O certificado ele não vai te construir. O certificado não vai fazer com que você seja um bom profissional. Tá? Eu já chamei a atenção de alguns alunos, já meio que... Por quê, gente? Antes que você... talvez você saiba, talvez você não saiba, a gente acompanha o progresso do aluno. E para mim o que é importante aqui não é o dinheiro, é você saber. Porque olha só, se fosse o dinheiro, você já está aqui dentro. Você já comprou o curso. Então eu poderia cagar, desculpa aqui o termo. Poderia cagar pra você, que se dane, o problema é teu. Você me pagou, vai lá, você quer o diploma, então toma essa merda. Mas pra mim isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então foi o que eu me estressei com os alunos ali. Eu vi que um monte de gente dando pá, um monte não, teve mais 2 ou 3 pessoas. Pá, como concluído. Você acha que... Como que essa pessoa vai enfrentar o mercado de trabalho? Como que essa pessoa vai conseguir alguma coisa na vida? Enfim, cada um com a sua consciência. Então, se você tá aqui, foi até bom você ouvir isso daqui, tá? Então, vamos seguir a sequência. Eu quero que você aprenda a pensar como um cirurgião. Eu quero que você seja um cirurgião. Eu quero que você pense como um cirurgião. Mas eu sou instrumentador. Não. Você faz parte de uma equipe de cirurgia. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que entregar o seu melhor. Fecha os teus olhos e mentaliza isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Tá? Então, eu tenho a infiltração, tenho 2 afastadores Minnesota, tenho o cabo de bisturi.
O cirurgião infiltrou, afastou, cortou. Depois ele vai fazer o quê? Descolar. E normalmente, quando ele vai descolar, ele vai utilizar o molde, tá? Ele vai utilizar o molde, que tem aquela partezinha mais larguinhazinha assim, desce, e tem uma parte mais pontiagudinha, né? Ele vai utilizar o molde. Pode ser que tenha 2 moldes, trabalhe com 2, 3 moldes, tá? Ele vai usar o molde para poder descolar. Ele vai descolar ali o tecido gengival, tá? Então, inicialmente, é isso aqui que vai acontecer na cirurgia. É isso aqui que vai acontecer na cirurgia, tá? Então, o que eu te aconselharia para início da cirurgia? Para o acontecimento da cirurgia? Em cima dessa mesa de maio, ter o par de afastador Landbeck, que é aquele afastadorzinho, né? Que tem aquela lâmina aqui. O par, 2, porque normalmente eles vão usar na parte superior quando eles começam pela maxila, tá? Então, vai usar 2 afastadores. Então, você já deixa os 2 afastadores aqui. Já deixa os 2 afastadores aqui em cima da mesa. Certo? Deixa os 2 afastadores. Ok? Deixei os 2 afastadores Minnesota e organizo as pinças aqui agora. Aqui eu vou pegar uma compressa, vou fazer um rolinho e vou fazer como se eu fosse dar um... Depois eu vou pegar um panozinho aqui só para vocês verem como é que é. Né? Fazerem uma rosquinha com ela ali. Aí você vai organizar as pinças aqui na sequência. Tá? Na sequência. Então vamos lá. Ele cortou, normalmente sangra. Quando sangra, ele faz hemostasia. A hemostasia ela pode ser feita com pinçamento. Certo? Então eu começo aqui com as pinças Kelly, curva, ou Halsted, curva. Depende. Então eu vou colocar aqui, ó. O cabo vai estar apoiado aqui e a pinça vai estar com a curva para cá. Certo? A gente vai botar tudo para lá. Então eu posso usar, tipo assim, 2 Halsted curva e eu posso colocar uma reta aqui e outra reta aqui também. Tá? Halsted curva ou Kelly curva, tanto faz. Boto 2, 3, que eles não usam muito. Não usam muito. Então, boto 2 de cada ou 3 de cada. Boto 3 curvas e 3 retas, por exemplo. Depois eu posso botar aqui... O que normalmente vem depois? Faço a hemostasia. Depois eu tenho a preensão. Cirurgião não... Na bucomaxilo não chega a utilizar tanto a pinça kosher, tá? Mas aí você pode deixar um kosher curva aqui e um kosher reto. Pode deixar também. E, basicamente, é isso aqui que eles organizam. Se você quiser, pode colocar uma Alice aqui também e um porta-agulha. Pode. Mas se você não quiser, deixa na mesa auxiliar que eu vou te explicar. O que vai acontecer na mesa auxiliar. Tá? Então, é muito simples a arrumação de mesa. Tá vendo? Isso aqui é fácil. Todo mundo fica encucado com isso daqui. Isso aqui é fácil. Pronto. Arrumamos uma mesa aqui juntos. É claro, depois de todo o processo, que você já forrou a mesa, já cobriu a mesa com os campos, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre campo. Tá? Sobre esse processo de campo. A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, essa é a organização de mesa. Aqui está a sequência como a cirurgia acontece. Vinícius, e se for nessa posição? Eu vou pegar tudo isso daqui e vou inverter. Só que ao invés, pode acontecer, ao invés de você querer arrumar nesse formato aqui de rosquinha, digamos, eu que batizei, tá? Não tem esse nome, não. Você queira organizar nos montinhos, no morrinho. Que aí você vai fazer como se fosse aquela minhoquinhazinha assim, ó. Aí o que você vai fazer? Qual que é a diferença desse daqui, Vinícius? Que aqui você vai fazer o seguinte, vai colocar Kelly curva e Kelly reta, aqui eu coloco um kosher curva e um kosher reto, aqui eu coloco Alice, ou coloco qualquer outra pinça que eu queira que seja especial, coloco aqui, e no final eu coloco um porta-agulha. Essa vai ser a diferença. Essa vai ser a diferença só. Do morrinho para essa daqui. Essa daqui, eu vejo que ela fica mais compacta, não toma tanto espaço da mesa e ela fica mais organizada. Mas aí é o jeito que eu acho. Não é o jeito que talvez seja melhor para você. Como que você vai saber isso? No campo de batalha. Tá? Assim eu acho que economiza mais espaço. E como eu trabalhava com ortopedia e tudo mais, e como eu disse para vocês, essa mesa é uma mesa de rotatividade, eu vou explicar para vocês o que significa isso, deixa as pinças mais organizadas dessa forma e eu tenho um pouco mais de campo, né, de espaço para trabalho, beleza? Então, basicamente, a arrumação da mesa seria desse formato, tá? Eu projetei uma imagem para vocês, dentro de o que uma pessoa faz e
para ele é legal isso, o cara é instrumentador há 40 e poucos anos, né? Eu até troquei uma ideia com ele. Ele julga que esse é a melhor forma de fazer para ele, né? Eu não fui lá questionar, não fui lá perguntar nada disso, mas pelo que eu vi, para ele fica melhor, né? Eu senti que ele ficou um pouco perdido em algumas coisas que eu vou falar aqui agora com vocês, tá? Deixa eu pular aqui, compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho. Vamos lá. O que eu senti que ele ficou perdido? Nessa arrumação da mesa auxiliar, que é a nossa foto aqui número 2, nessa arrumação aqui, ele cometeu alguns vacilos, tá? Por quê? Essa parte aqui, ó, eu vou fazer aqui um desenho. Daqui assim, mais ou menos, para cá, até aqui, essa mesa acaba mais ou menos por aqui assim, né? Essa parte ficava mais próxima a ele. Ou seja, todos os instrumentos que estão nesse setor da mesa aqui, nesse pedaço dessa mesa aqui, estão mais próximos a ele. E todos os instrumentos que estão mais para cima estão mais distantes dele. Ou seja, às vezes ele precisa se locomover um pouco mais, talvez dar um passo para poder chegar. Ah, Vinícius, pô, mas um passo? Sim, mas um passo é muito, tá? Por exemplo, ele botou aqui em cima, ó, os afastadores Landbecker aqui. Tá vendo? Ele colocou a pinça de maxila aqui. As duas pinças de maxila aqui. O descolador aqui. Tá vendo? Ficou muito distante. Ele botou um kitzinho aqui também, que tem alguns moldes, tem algumas... o free, né? Alguns descoladorzinhos, alguns ganchos e tal. Colocou aqui. Ou seja, muito distante. A sobra, entre aspas, dos instrumentos que não estão na organização, tá tudo aqui, ó. Muito longe. Muito longe. Aí depois ele abriu as caixas de placa e parafuso e botou aqui. Aqui em cima, aqui, ó. Nessa região. Tá vendo? Tudo muito longe dele. Tudo muito longe que ele precisa. Então, qual que é a visão que você precisa ter na organização de mesa auxiliar? Não existe uma regra, uma forma, um jeito. Não existe. Mas o que você precisa aprender a pensar? Eu conheço a cirurgia porque eu penso como cirurgião, então eu tenho que deixar os instrumentos de maior rotatividade mais próximos de mim, para que eu tenha mais dinâmica na cirurgia. A cirurgia aconteça de forma mais rápida, mais otimizada, mais dinâmica, tá? Então vamos lá. Mesa de maio a gente já matou, e agora a gente vai partir para a mesa auxiliar, tá? A mesa auxiliar aqui, desenhada para vocês. Certo? Então, vamos lá. O que você faria, Vinícius? Colocaria os instrumentos que são de maior importância, mais próximos de mim, tá? Ó, outra coisa aqui. Eu sei que... Deixa eu botar aqui de novo a foto. Essa aula vai ficar bem dinâmica, zona. Eu sei que, tá vendo? Aqui eu tenho uma cuba rim, tá vendo? Essa cuba rim, você tá vendo que ela tá com uns pedação ali. Aquilo dali é soro congelado, que a gente utiliza muito na cirurgia bucomaxilofacial, a gente já chegou a comentar isso em algumas aulas, para irrigação. Então, aqui tem duas seringas, e se vocês conseguirem observar, tá um pontozinho verdinho aqui, ó, onde eu fiz esse risco, é a agulha que está conectada. Já deixo de cara para vocês, não trabalhem com irrigação com seringa de 20, a não ser que o cirurgião, ele prefira. Trabalhe com seringa de 60 com bico de rosca. A gente já viu isso lá em materiais, que a gente falou sobre seringa com bico de rosca. Falamos sobre agulha, tipo de agulha, qualquer coisa, visita essa aula de novo. Tá vendo como que é importante o processo? Na hora da construção, na hora da montagem? Isso é muito importante, tá? Então foca nisso, foca nisso. A cuba-rim, por exemplo, eu sei que é algo que eles vão utilizar com muita frequência, usa muita irrigação, né? Eles vão estar irrigando a todo momento, vão estar na hora da osteotomia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, imagina que para cá, né, nessa direção aqui, é onde o instrumentador cirúrgico vai estar, certo? É onde você vai estar. E para lá é o corredor, onde as pessoas vão estar passando dentro da sala. Então, como que eu, Vinícius, organizaria essa mesa auxiliar? De cara, deixaria a cuba-rim aqui, com o soro fisiológico, tá? Um soro fisiológico com as seringas aqui.
acima dela. Essa mesa, às vezes, não é tão larga. Isso vai depender, tá? Existem hospitais que, no caso, essa foto que eu mostrei para vocês, por exemplo, essa foto que eu mostrei para vocês ali, a mesa é como se fosse uma maca. Ela é bem largona, tá? Então, o que acontece? Se vocês depois observarem, deixa eu voltar com a imagem aqui. Observarem, aqui ó, tem um resto de campo que ele não utilizou, que eu acho que seria interessante. Aqui tem um porta-caneta que ele não utilizou, que eu acho interessante ser utilizado, tá? Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero falar, não. Preste atenção nisso aqui. Então, esse resto de campo ali poderia estar aqui, tranquilamente, e eu posso colocar o que em cima disso? As compressas. Deixar todas as compressas aqui, os kits de compressa que eu abri. A quantidade de compressa. Tá? Aqui, Vinícius, nesse espaço, você poderia muito bem deixar a caixa que estava lá do outro lado instrumentos que vão auxiliar ali na intervenção, pode ter um afastador e tudo mais. Deixaria ela aqui, mais próximo, tá? E daqui para lá, o que eu faria? Eu organizaria os afastadores que eu fosse utilizar aqui, o landback reverso, a espátula maleável. Ia separando tudo aqui, ó. Landback reverso, espátulazinha, farabelf, se fosse utilizar. Separaria eles bem mais próximos aqui. Cuidado, gente, para não ficar muito na beira. Tanto nessa arrumação de maio, quanto na arrumação de auxiliar. Não deixe os instrumentos tanto na beirada, porque pode acontecer de cair, tá? Então, tenha sempre uma margenzinha de segurança aqui. Então, eu organizaria basicamente aqui os afastadores. Poderia colocar aqui em cima algum molt, algum free, o gancho que vai utilizar, que é aquele ganchozão em T, que é o gancho de malar. Colocaria ele aqui, organizaria. E aqui eu não preciso de muita regra, de muito tempo, porque aqui vai estar tudo sendo utilizado na hora do momento da cirurgia propriamente dito, tá? Então, eu deixaria tudo isso aqui, organizado. E depois, Vinícius, aí aqui em cima, olha só quanto espaço ainda me sobrou. Aqui em cima, o que eu faria? A caixa de placa da cirurgia bucomaxilofacial é uma caixa muito pequena, como vocês viram. Não é uma caixa tão grande. E ela vai se dividir em parte de instrumental, maxila e mandíbula. Pronto, aqui, ó. Instrumental, que vai me dar já toda a sequência. Maxila, que é por onde eles vão começar, e mandíbula. Elas abertas ali em cima. Pronto. Isso aqui a gente organiza a mesa auxiliar. Vinícius, fio de sutura e não sei o quê. Aí você bota onde você quiser. Não tem uma regra. Tá? Aí depois aqui, ó, eu posso deixar nesse cantinho que vai ser o término da cirurgia. Ou seja, como se a gente estivesse criando uma lógica de acontecimento da cirurgia. Aqui nesse cantinho, eu posso deixar, sei lá, o gel foam, né? Os enxertos, uma cubazinha redonda para depois descartar as agulhas, as coisas ali, a lâmina de bisturi, que é a cuba que ele usou para pintar ali o paciente, fazer a antisepsia, né? Deixaria por ali. Aqui, nessa parte, eu tenho já todos os instrumentais. Aqui, nesse cantinho aqui, ó, eu posso colocar a caixinha. A caixa de broca e serra. É muito pequenininha. Eu filmei a última cirurgia que eu participei. Eu fui para participar dessa cirurgia. Falei, não vou entrar não. Vou ficar de fora. Conversei com o pessoal lá. Né, falei com os cirurgiões que eu trabalha eu e mais 2 cirurgiões, né, são 3 cirurgiões, eu, Cirilo e o Bruno, e o Cirilo levou uma menina para poder ver a cirurgia, eu falei com ela, entra na cirurgia, aí ela, não, tava meio nervosa, é uma estudante, e eu falei, entra na cirurgia que eu vou ficar aqui do lado de fora filmando, vou gerar um conteúdo para a galera do curso. Então, eu tô com bastante filmagem. Eu tô subindo esses vídeos e tô organizando. Logo menos, eu vou colocar a sequência da cirurgia acontecendo para vocês verem. O que é uma osteotomia, como que monta uma serra. Eu pedi pro cara montar a serra, fiz um takezinho filmando. Como que fura, como que coloca o parafuso, como que isso funciona, né? Vocês vão ver isso acontecendo. Então, aqui é o que vocês precisam saber sobre o processo de organização de mesa. Tá? Vinícius, e os motores, o piezo, isso tudo depois você vai organizar em cima do paciente. Eu vou falar sobre posicionamento da equipe,
como que a equipe vai se posicionar, como que vocês vão se posicionar em determinados momentos da cirurgia, e vou mostrar para vocês normalmente aonde vão ficar os equipamentos e como que esses motores vão ficar posicionados e aonde eles vão ficar. Beleza? Então, em resumo, esse é o processo de arrumação de mesa, tá? Lembrando que, é claro, a mesa já vai estar com campo impermeável, enfim, já vai estar toda cobertazinha, certinha, e aí você vai estar fazendo só esse processo de organização, tá? Então, eu faria desse jeito. Então, todo o restante do outro material que iria me auxiliar, gaze, compressa, os hemostáticos, o restante dos afastadores que vão utilizar, a caixa com todos os instrumentais extras que podem ser que esteja aqui dentro, a caixa de pinça, Vinícius, dos instrumentos, aí você pode deixar ela aqui, porque pinça não usa muito, né? Não usa muito a Kelly Curve, não usa muito, tá? Utiliza mais esses instrumentos mais específicos que vocês vão ver. É sempre o Molt, é sempre o Minnesota, o afastador Landback, válvula maleável, gancho de malar, são os instrumentos que mais são utilizados na cirurgia. Pode ser que você entre para operar com um cirurgião que ele tem uma filosofia diferente, que ele trabalha diferente, que ele utilize mais, mas isso você vai pegar. Mas é muito difícil. Pode ser que você trabalhe com um cirurgião que utilize menos instrumentos, tá? Isso é super possível, tá? Agora, muito mais, acho pouco provável. E vocês vão ver isso acontecer dentro da cirurgia, que eu vou mostrar para vocês. Não tem tanta coisa assim para você ficar preocupado. É óbvio, você precisa maximizar, aprender, estruturar isso bem estruturadinho, deixar isso bem fechadinho, para que você possa tirar o melhor proveito da cirurgia, diminuir de uma forma melhor o tempo da cirurgia, tá? Então, agora que vocês viram, basicamente, o meu ponto de vista de processo de organização de mesa, tá? Um dos pontos interessantes de vocês que estão aqui nesse curso aprendendo é que vocês estão aprendendo com uma pessoa que foi instrumentador cirúrgico e hoje é cirurgião. Então, eu consigo trazer uma visão para vocês que dificilmente você vai conseguir conhecer algum instrumentador que tem essa visão. Dificilmente, tá? Mas deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, só para vocês entenderem. Agora a gente fazendo uma análise. Olha só, tudo muito distante. E vocês vão entender o porquê que isso aqui está muito distante. A caixa com os instrumentais extra muito distantes. O martelo, ó, o martelo pode também estar aqui junto com os afastadores que a gente colocou, distante. O osteótomo, né? Que pode ser organizado ali também. Osteótomo, descolador, enfim. Pode ficar tudo aqui, ó. Osteótomo, descolador, tá vendo? Tá muito longe. Então, ele teria que ter colocado o quê? Aqui, ó, mais perto dele, mais próximo dele. Esse aqui seria o setor interessante para ele poder fazer essa arrumação. Tirar toda essa bagunça que está aqui, jogar essa bagunça para lá. Tudo bem que ele ainda ia colocar esse piezo lá para cima, o bisturi lá para cima, o motor lá para cima do paciente, que ia ficar, tá? Mas eu não botaria essa bagunça aqui. Depois ele até tirou essa bagunça daqui, mas a sequência continuou. Então, essa organização aqui que ele fez, basicamente, ó, essa organização aqui, ela viria mais para cá. Ela estaria aqui, ó. Aqui. Aí estaria ali o paquímetro, os afastadores, os osteótomos, o martelo, todas essas questões estariam ali. Entendeu? E aqui eu teria toda essa mesa para poder aproveitar. Aqui em cima eu pegaria essa caixa que está aqui, ó, traria ela para cá e deixaria essa caixa aqui, em cima desses campos aqui, ó. Essa caixa eu colocaria aqui. Entendeu? Tudo aquilo eu traria mais para cá. Essas duas caixas aqui, salvo engano, são caixas do motor, que já está aberto, o motor já está em cima da mesa, então ele pode contaminar, tirar essa caixa ali de circulação. Essas duas caixas. Essa daqui é a caixa de fio, de circlagem, então ela teria que estar ali, que são os fios que a gente precisa para poder fazer o bloqueio, tá? E aqui também, na mesa de maio, como vocês podem ver, a gente mudou algumas coisinhas, né? Como se a cirurgia fosse acontecer, por exemplo, para cá, nesse sentido. A gente traria essa seringa para cá, os afastadores ficariam aqui e os moldes subiriam e viriam para cá, certo? E o bisturi também subiria, né? E viria para cá, na verdade, do lado aqui, dos afastadores e os moldes aqui. Subiria e eu teria toda essa margem aqui livre, esse espaço. Para que, Vinícius, ter esse espaço? Para quê? Por quê? Qual o motivo? Então, aí é o motivo que eu falei para vocês sobre rotatividade. O que acontece? Se eu sei o próximo tempo operatório, aquilo que o cirurgião vai estar utilizando na sequência, eu pego, vamos supor, eu sei que na sequência ele vai utilizar
o landback reverso. Então, eu pego o landback reverso e jogo ele para cá. E deixo ele aqui. Certo? E o que vier do cirurgião que não for utilizar novamente, vamos supor, a infiltração. A infiltração ele vai infiltrar só no início. Depois ele não infiltra mais. Então, tem necessidade de eu deixar ela aqui em cima? Não. Aí eu volto com ela lá para essa mesa aqui. Deixo ela aqui. E trago, entendeu? É tipo assim, veio um tempo operatório, número 1, que o cirurgião não vai utilizar mais, eu jogo ele para cá. Pego o tempo número 2 e jogo o número 2 para cá. Quando o número 2 for para o cirurgião, eu pego o número 3, jogo o número 3 para cá. Quando o número 2 estiver voltando, eu volto com ele para o mesmo lugar. Ou seja, você precisa aprender que quando o instrumento ele vai para o cirurgião e ele retorna para você, ele necessariamente tem que voltar para o mesmo lugar. Senão você se perde no processo de organização. Por isso que tem muita gente que fala assim, ai, mas e a quantidade de pinça? Cara, é só você bater um olho. Olha só, eu vou olhar para vocês e eu sei basicamente o desenho que eu fiz aqui atrás. Eu estou olhando para vocês. Eu sei basicamente o desenho que eu fiz aqui atrás da quantidade de pinças que eu coloquei. Por quê? Isso para mim já está automático e você tem que ter isso na sua cabeça. Nessa arrumação ali, eu botei duas Kelly curva ou Halsted curva, duas reta, um kosher curva, um kosher reto, coloquei uma Alice e coloquei um porta-agulha. Tá aqui. Ó, 2 Kelly curva, 2 Kelly reto, um kosher curva, um kosher reto, uma Alice e um porta-agulha. 2 Minnesota, um cabo de bisturi, um conjunto cabo lâmina de bisturi com a lâmina número 15 e coloquei também um molte, que poderia trabalhar com 2 moltes, porque às vezes os cirurgiões, quando está operando 2 cirurgiões, enquanto um está descolando um lado, o outro já está descolando o outro lado também. Eles trabalham simultâneo. Então, em tese, você vai estar instrumentando para 2 cirurgiões ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente trabalha com 2 Minnesota, com 2 moltes. 2 infiltração? Não, porque aí uma infiltração é um só, vai lá e infiltra. Tá? 2 serra? Não, porque aí é um fazendo de cada vez, senão atrapalha, porque eles fazem simetria, lembra? Parâmetro e simetria. Então, isso é muito importante. É muito importante você ficar ligado nisso, tá? Então, por isso que às vezes é legal a gente ter esse espaço aqui, para que a gente possa pegar coisas que estão aqui, trazer para cá e deixar de um acesso mais rápido, mais fácil, tá? Mais próximo de mim, eu consigo passar mais rápido, tá? Na ortopedia, por exemplo, né? Usa muito martelo, essas coisas, que é muito pesado, bate aqui em cima. Se as pinças estão organizadas no montinho assim, elas desorganizam. Quando tá assim, elas não se desorganizam muito. Na ortopedia, por exemplo, isso aqui é uma outra coisa uma outra dica que eu posso dar para vocês também, tá? Não necessariamente você precisa deixar toda essa arrumação dessas pinças aqui em cima. Você pode trazer elas para cá. Pode deixar na mesa auxiliar. Joga essa cuba mais para trás e coloca elas aqui. Você pode fazer isso também. E deixa completamente a mesa de maio livre. Existem muitos instrumentadores que não utilizam a mesa de maio. Tudo bem, é uma estratégia deles, é um jeito deles. Eu não acho tão bacana, tá? Porque, por exemplo, imagina comigo na hora do processo de botar parafuso, essas coisas. Você pode montar a sequência que tá aqui, ó. Aqui. Ou seja, eu já pego já monto as chaves, já monto ali o alicate que precisa, se talvez precisar, a pinça e tal. Deixo aqui. Quando o cirurgião pedir, eu só vou ali, pego e já entrego. Vamos supor, o cirurgião, na hora que ele está lá, ele vai colocar um parafuso número tal. Normalmente, na sequência, ele vai colocar o mesmo parafuso. Então, você precisa trabalhar com 2 chaves montadas. Isso vem do kit já. Você vai estar com 2 chaves montadas ali. Então, você vai deixar já as 2 chaves com o parafuso que ele vai utilizar. Usou uma, voltou uma vazia, você já tem uma outra. Olha só que rapidez. Eu já tenho a outra montada. Essa aqui que tá vazia, eu vou lá e pego um parafuso, trago ela aqui. Ele terminou de usar, eu troco. Então, rotatividade. Beleza? É isso. Espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha gostado dessa aula sobre a sequência, arrumação de mesa e o interessante que eu quero que vocês peguem aqui, que eu não trouxe para vocês a forma com que você tem que botar as pinças. Você vai colocar a pinça nessa sequência. Não. Eu trouxe a dinâmica da cirurgia, o processo da cirurgia acontecendo com a relação à arrumação de mesa. Essa aula ficou muito boa mesmo. Tá? Não foi porque eu que estou dando, não, mas ela ficou muito boa, a sequência, a estrutura dela.
Então, aqui eu te ensinei a pensar como um cirurgião, a agir como um instrumentador cirúrgico eficiente no processo de montagem e organização de mesa e passagem dos instrumentos cirúrgicos, otimização de tempo, agilidade, rapidez, isso tudo faz com que a percepção de valor do teu trabalho suba. Beleza? Espero que você tenha curtido essa aula. A gente se vê nas próximas aulas.